Bom dia, hoje quarta-feira, 17 de fevereiro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, o ministro da Saúde deixa de lado aí todo o problema que está ocorrendo com a Zika e acaba saindo, para votar em aliado da base, do governo, ali do Planalto, a favor do Pisciani. Impressionante isso, Sinceramente, isso deveria ser proibido, mas aqui, infelizmente, é Brasil e a política acaba sempre decepcionando. Além disso, setor de serviços seguindo aí em queda, e discussão sobre a votação aqui do pré-sal, sobre o modelo de partilha hoje, O senador Renan Calheiros falando, que presidente do Senado, que pode sim ser votado hoje. Acho difícil, mas ele está falando que pode ser votado hoje, depois o Gustavo fala mais sobre isso. Lá fora, umas bolsas operando em alta, muito por conta dessa discussão aí, em relação ao acordo do petróleo, discussões hoje na OPEP, vão tentar convencer, ministro do Irã, estão sentando para convencer, para tentar estabilizar a produção no mesmo nível que foi janeiro. Mas mesmo assim, uma parte dos investidores com cautela em relação à ata do Fed também, que será divulgado, e aí vamos ver o que eles vão falar de preocupações com o cenário externo, principalmente ali com China, desaceleração global, e aí também em relação ao mercado doméstico norte-americano. Para falar sobre tudo isso, convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, hoje um pouco menos de destaques, principalmente na parte externa, mas acho que na parte doméstica a gente tem bastante para falar. Então, vou começar a passar rapidamente pela parte externa. A gente vai destacar para vocês, hoje de indicadores, a gente teve desemprego no Reino Unido e novamente seguiu em queda. A taxa de 5,3% foi para 5,1% no trimestre encerrado em dezembro. Então, mais um indicador mostrando que o Reino Unido está com a economia caminhando para a recuperação, indicador positivo para a região. Outra notícia importante de fora, o governo da China sinalizou um apoio mais forte, mais contundente para o setor industrial do país. Isso fez com que as bolsas da China destoassem das bolsas asiáticas, enquanto as bolsas da Ásia recuaram. Hoje as bolsas da China avançaram com essa sinalização. Então, o mercado um pouco mais tranquilo, com o governo declarando esse apoio além do normal para o setor industrial. Como o Sasson falou, a gente tem dois pontos hoje de fora os indicadores, fora esses que já ocorreu. Um é a negociação do petróleo, que foi iniciado ontem, a discussão se eles vão conseguir estabilizar a produção com os níveis de janeiro. Alguns impasses, alguns membros que não estavam na reunião, como Irã e Iraque, ainda seguem como possíveis entraves para o acordo, principalmente o Irã, que estava com todas aquelas repreensões, Irã não podendo vender direito. Agora que ele pode, já vem e limitam, então o país não está muito satisfeito com esse possível acordo. Mas de qualquer forma, alguns ministros e membros da OPEP estão convencidos de que vão conseguir mudar a cabeça do país e fazer realmente esse acordo ir para frente. Outro ponto é a ata do FONC, da última reunião. Os Estados Unidos realmente os membros do Fed estão mais preocupados, a bolsa tem vindo em queda, e só de ter a discussão de recessão circulando no mercado já aumenta a preocupação com os membros do Fed sobre o que fazer, E isso com certeza mexe nos possíveis altas de juros. Se realmente antes a expectativa era de uma alta lenta e gradual, agora nem se realmente teremos altas nesse ano, volta à tona. Então é importante ficar atento ao que vai sair nesse discurso, ou nessa ata, se vai vir bem perto do discurso da Janet Yellen, ou se ainda está um pouco diferente, porque desde o começo do ano para cá muita coisa já mudou, então é importante ficar atento a qualquer possível nova informação, se já está refletindo essas novas preocupações. Indo para a parte doméstica, a gente teve hoje pela manhã o setor de serviços, a pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE, mais uma vez em queda. A queda foi menor do que nos últimos 2 meses, foi de 5% no volume de serviços na comparação anual, depois de uma queda de 6,4% em novembro e 5,8% em outubro, mas de qualquer forma ainda é preocupante, ainda mostra que a economia está fraquejando, ainda está longe de uma recuperação, longe de ter batido o fundo do poço. Ontem a gente viu nas vendas do varejo retornando para a queda e infelizmente esse primeiro trimestre deve seguir assim. Partes de política, a gente teve hoje pela manhã, como o César comentou, o ministro da Saúde deixando de lado o seu ministério por um dia para ir votar no Leonardo Pisciani, seu aliado.
A disputa da liderança do PMDB ocorre hoje às 3 horas da tarde, em votação secreta, e bota o Leonardo Pisciani de frente contra o Hugo Mota, um dos principais aliados do Cunha. Pisciani tem todo o apoio do governo, todo o apoio da Dilma, que o governo entende que se ele ganhar as eleições, o governo tem um apoio maior para passar as medidas do ajuste fiscal e sobreviver ao processo de impeachment. Caso o Hugo Mota vença, aí todo esse processo fica um pouco mais instável. E por último, a gente tem hoje o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, participando do Fórum Nacional de Trabalho e Previdência. Ele não vai apresentar a proposta fechada para a reforma da Previdência, mas ele já vai apresentar as principais, as linhas gerais, tudo que deve estar como essência da reforma da Previdência que ele pretende. E dentre elas, as medidas que já estão circulando nos principais jornais são idade mínima para aposentadoria, igualar mais o tempo de contribuição entre homem e mulher, também igualar mais as condições entre a aposentadoria trabalhador urbano e trabalhador rural, mas de qualquer forma é importante ficar atento para possíveis novidades que podem sair disso que não estão circulando ainda. Agora sim, devolver para o Celso, a gente se vê logo mais aqui no XP Connection no Infomania às 11h30. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. É quem diria o PT falando em reforma da Previdência, né? De repente é um bom post aí para a gente escrever sobre INSS, Previdência. Depois ontem aí publicado na Infomania, no blog, Segunda Opinião, né? Por que sou contra o FGTS? Tem alguns ali, 5 motivos. Não pude me alongar muito, até pelo tamanho, que senão fica até uma matéria chata, mas fiz algumas contas porque sou contra, gerou bastante discussão ontem, depois até o Thiago Salomão poderá falar mais sobre isso. Mas vamos lá, por aqui o fluxo na casa ontem, os locais ontem terminaram o dia net vendedores em 8 milhões de reais. Nenhum destaque na compra, destaque na venda só para Equatorial e Fibria. Nas duas pontas, Ambev e Itaú. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 6 milhões de reais, destaques na compra para Porto Seguro, que vem sofrendo bem, principalmente com receio dessa parte de automóveis, aumento de sinistro. Ambev, Croton e BVMF, destaques na venda para Vale 5. Na parte de fluxo a monitorar, né, Petrobras aí volta para o radar, discussões aí saiu na Reuters, né, agência de notícias, falando da troca, né, dívida por ações. A gente sempre falou sobre esse modelo híbrido que poderia acontecer aqui, Banco do Brasil, Caixa e BNDES, seria uma saída que colocaria o seguinte: põe uma dívida na Petrobras, a gente já discutiu sobre isso aqui, e aí não põe pagamento de juros, dá uma carência maior, pagamento de juros e também da dívida para daqui a 5 anos, 6 anos, deixa o problema para o próximo governo. Resolve o problema da companhia no curto prazo? Ajuda, não resolve. E aí, lá na frente, 5, 6 anos, se a companhia não conseguisse pagar essa dívida, ela se transformaria em ações em equity, aí as empresas, esses bancos poderiam vender, você seria diluído, o investidor lá na frente, não agora, e o problema ficaria para o próximo governo, um possível aumento de capital. É uma maneira ruim, mas seria sim uma maneira de dar um pouco mais de fôlego para uma empresa que está num cenário, numa tempestade perfeita, com o dólar em alta e o petróleo seguindo em queda. Além disso, tem reunião em relação ao petróleo, né, que já destacou aí que o Gustavo, da OPEP, para a estabilização da produção de petróleo no nível de janeiro, e também hoje, como ele já destacou também, o projeto do modelo de partilha. Ajuda, mas não resolve o problema. O petróleo não pode entrar em mais nenhum bloco, não tem dinheiro, o dinheiro acabou, tá? Com uma dívida de 506 bilhões de reais e subindo, e o petróleo em queda. Então, assim, isso liberaria ela para ela até vender alguns blocos no pré-sal. Quem diria? O PT pode ser responsável pela maior privatização da história brasileira, os ativos da Petrobras. E eles criticavam a Vale quando ela foi privatizada. Os Minas, aumento de capital. Fala-se hoje aí, já vem se falando, né? Até as ações andaram, é um motivo. Como é que é um motivo para subir? Você sempre fala, Celso, que aumento de capital é ruim. Nesse caso, a gente já falou sobre isso ontem. Ou a empresa quebra ou tem aumento de capital. Então, o aumento de capital acaba sendo a saída menos pior para os Minas, que virou penny stocks. Bancos. Caixa e BB, ontem, na madrugada, foi aprovado, né, o texto final da MP 695, né, e ela autoriza, dentre outros itens, ela autoriza novamente Banco do Brasil e Caixa a comprar participações em outros bancos. Lembra no momento da crise? Banco do Brasil comprou a participação de 49,9% no Votorantim, que teve o problema principalmente na parte da BV, a parte de financiamento de automóveis. Agora autoriza de novo. É de novo a interferência governamental no Banco do Brasil e na Caixa, que infelizmente são bancos públicos. É mais ingerência, menos Estado, que é melhor para a economia. Itaú e BTG, o CAD aprovou aquela compra, né, da Recovery. Embraer, né, o diretor da Embraer está participando da Singapore Air Show,
e ele falou que tem mais ali, está muito otimista com o mercado asiático e pode ter a contratação aí pelo menos mais 100 aviões. Então é interessante, a gente segue gostando do case de Embraer, que negocia múltiplos interessantes, é uma exposição também a dólar. Oi, capitalização à vista, né? Novamente, a discussão ali de um fundo que propõe uma capitalização de 4 bilhões de dólares. Aí sim, poderia tentar resolver o problema da companhia, mas a gente prefere ficar de fora. Quer ter um ativo em telecom, no caso é Vivo, boa pagadora de dividendos e uma gestão excelente. Tem as sinergias todas por conta da compra da GVT. E comentário da nossa mesa de aluguel. Lely Blanc, as destaques aí, Marisa, Magazine Luiza, CCR, Itaú 4, CSN, Usim 5, BR Malls, Duratex, CETIP, Via Varejo, Vale 5, Petro 4 e Bradespar 4. Destaque aí para Uzi Minas, tomar cuidado para não ter um squeeze, está 18,8%, posição short sobre o Free Float. Agora eu vou chamar aqui Tiago Salomão. Bom dia, excelente quarta-feira para você. Salomão, qual a pauta hoje? Bom dia, Celso. Primeiramente, queria dar os parabéns pelo texto no blog no Infomoney, realmente bombou de audiência. Foi muito legal, um assunto muito pertinente e o bacana é que teve uma repercussão muito positiva, embora tenha sido um texto extremamente opinativo, muita gente concordou e até avaliou o texto como de maneira positiva. A gente até vai colocar o link depois aí do programa no chat para quem não leu, de por que você é contra o FGTS. É uma conta bem simples, né, que você fez na matéria para mostrar para qualquer leigo de finanças por que isso não é um benefício. Na pauta, Celso, além de tudo que a gente já falou, né, que vocês já apresentaram, mas eu queria trazer duas novidades que eu consegui pescar no noticiário antes de vir para cá. A primeira é o Fator emitiu um relatório, não sei se é um relatório ou uma entrevista, mas saiu no Terminal Bloomberg agora as falas de que o mercado já está precificando cada vez mais, aliás, já está totalmente precificado o FICA Dilma no mercado e o DI começou a cair mais forte e já começa a sinalizar que os próximos passos do Banco Central devem ser de queda da Selic, isso levando como base o que o Altamir Lopes falou ontem sobre a perspectiva de inflação e já começa a ganhar cada vez mais força, ou seja, se o pessoal ficou surpreso com a manutenção dos juros e não a elevação em janeiro, pode ficar mais surpreso ainda com as próximas decisões do Banco Central. Eu acho, se fosse olhar a parte de mercado, acho que sim, probabilidade de impeachment é menor, a gente já vem destacando isso, caiu bastante, principalmente com o PMDB voltando a apoiar o governo, né, declarações do Michel Temer em relação a isso, mas política, como a gente já teve uma reunião aqui com um senador e uma vez ele falou isso, política é igual nuvem, a gente, como assim igual nuvem? Uma hora você olha para o céu, a nuvem está lá, você olha para baixo, você olha de novo, cadê a nuvem? Ela sumiu. Ou seja, é extremamente volátil e eles podem ir para um lado ou para o outro. Mas eu diria, hoje, a probabilidade de impeachment é bem menor. Politicamente falando, indo até o final o PT vai sangrando. A gente tem o Lula, né? Vamos aguardar as próximas pesquisas de intenção de voto. Ele não apareceu nas últimas 20%, 21%, mas ele aparece com 12%, o mercado ainda precifica assim, olha, o PT nas próximas eleições, tem as municipais esse ano, mas em 2018 vai estar cada vez menor e não tem um substituto. Qual seria o nome? Fernando Pimentel, Jacques Wagner, quer dizer que é do PMDB, não tem um substituto e viria oposição muito provavelmente aí e o mercado tenderia até a ver isso como um lado positivo. Mas economicamente falando, a gente vai passando por um processo muito ruim e difícil. E tem uma pressão, obviamente, do governo, ano de eleições municipais, para queda de juros. O mercado já precificando sim o DI na curva, os juros caindo esse ano, mas é um risco, né? Porque você pode ter uma inflação sendo postergada para ano que vem. A inflação, por exemplo, para ano que vem, para 2018 ela foi levada de 5,20 para 5,40 também, fora da meta, aí gerando um risco de inflação, corrói renda, por isso que a gente sempre fala de investimentos e ainda vale a pena investir principalmente em títulos atrelados à inflação. E não poderia deixar de falar sobre o curso Estratégias de Sucesso para Traders. Ontem eu gravei, vou continuar gravando essa semana também a parte fundamentalista, mas é extremamente importante que vocês se inscrevam Estratégias de Sucesso para Traders. Vai ter uma partezinha de fundamentos, tem toda uma parte de investimentos e vale a pena aproveitar essas oscilações. Em 2014 a gente teve uma vol enorme, a bolsa saindo de 44 mil pontos, bateu no low, depois foi para 60 mil pontos, então extremamente interessante aí, principalmente entendendo essas estratégias e também, da minha parte, falando de fundamentos. Eu vou ficando por aqui, obrigado Salomão pelo espaço lá no blog, Segunda Opinião, graças a Deus foi o mais lido, né, no dia. A gente espera sempre contribuir aí, de repente segue para a pauta a discussão sobre INSS, falando o que é e também tendo uma parte opinativa do que eu acho. Menos Estado é sempre melhor para a economia. Um grande abraço e uma excelente quarta-feira para você, Salomão.
Obrigado, Celso, e parabéns mais uma vez. Bom, toda a repercussão de mais um dia de alta que a Bolsa está querendo firmar hoje e o que esperar da ata do FONC e das decisões políticas que temos na pauta nessa quarta-feira, você vê agora no InfoMoney na Bolsa. Roda a vinheta. InfoMoney na Bolsa começando hoje, quarta-feira, dia 17, são 10 horas e 16 minutos, horário de Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Hoje, InfoMoney na Bolsa, eu já começo com um convite às 2 horas da tarde, ao vivo, debate InfoMoney. Vai ser o primeiro debate feito pelo InfoMoney com uma empresa listada na Bolsa. A gente quer tornar isso uma rotina. A ideia é pegar o diretor de RI ou CEO da empresa e fazer um debate colhendo perguntas minhas, de analistas e também dos espectadores que acompanharem. Hoje, às 2 da tarde, a gente vai falar com a Atom Participações, a Atompar. Para quem não conhece a empresa, é a primeira prop trading com ações listadas na Bolsa, emergiu no mercado no final do ano passado, depois da compra da Unipar Telecomunicações. O CEO da empresa, Joaquim Pfeiffer, vai estar aqui e os analistas que vão participar do debate são Antônio Montiel e Eduardo Matsura. Eles vão fazer toda a parte de questionamento sobre se é confiável ou não ser acionista de uma empresa que é uma mesa proprietária, né? Praticamente uma mesa de traders. Bom, hoje, 2 da tarde, eu espero vocês lá. Começando o programa agora, vamos dar uma passada rapidamente nas cotações. Ibovespa subindo 1,38%, 41.500, acompanhando um dia positivo nos mercados internacionais. E o dólar cai forte, caindo 0,9%, mas se mantendo de novo acima do patamar dos R$4. Ontem a gente fez uma matéria muito legal, mostrando que agora o alvo do dólar é R$4,19. Ele realmente engatou aquela disparada. Quem acompanhou os últimos visões técnicas, embora o mercado não tenha mostrado uma tendência muito clara, o dólar já estava dando uma cara de fundo já uns programas atrás. No penúltimo programa já estava querendo dar uma compra e no último foi confirmado um movimento positivo. Quem pegou desde a semana passada se deu muito bem com o dólar tendo essa forte alta. Bom, passando aqui dentro do Brasil, o DI mostra a queda, bolsas europeias estão entre perdas e ganhos, umas perdas fortes como o DAX e umas altas fortes como o FTSE. E nos Estados Unidos, o futuro do S&P e do Dow Jones operam em alta, petróleo subindo mais de 2%. O petróleo, a gente sempre tem que dar aquela parada para dar uma olhada na cotação, porque ele anda muito volátil. A gente vai falar um pouquinho do petróleo agora, que ele ensaia uma retomada depois da forte queda de ontem, quando o acordo entre os produtores ficou emperrado pela necessidade de se condicionar uma paralisação de produção à adesão do Irã. Ontem saiu a notícia de congelamento de produção, né? Legal entender que muito se pede corte de produção, mas falaram a palavra congelamento. Congelar seria parar agora para voltar depois, então talvez não resolveria o problema, seria uma solução de curto prazo, mas nem o congelamento aconteceu. Nesse momento o petróleo segue em alta, em Nova York está subindo mais de quase 2%, está distante da máxima do dia, mas ainda está em alta. Ainda nos Estados Unidos, vale a pena ficar atento à ata do FONC. A última reunião do Federal Reserve aconteceu semanas atrás e agora vai sair a ata da reunião às 5 horas da tarde. É um belo sinalizador para entender por que foi mantida a política monetária nos Estados Unidos, né? Embora a Janet Yellen, presidente do Federal Reserve, já tenha adiantado o discurso, é bem importante ler a ata porque podem deixar algumas janelas abertas para entender quando que vai começar a subir os juros, né? Só para refrescar a memória do investidor, a expectativa no final do ano passado, quando foi anunciada a primeira alta dos juros nos Estados Unidos depois de 9 anos, era de que os juros subissem por pelo menos 3 vezes em 2016, mas essa possibilidade tem ficado cada vez menor e já se fala até de alta de juros só em 2017, então qualquer sinalização de quando virá essa alta de juros vai ser interpretada pelo mercado, que está aguardando uma comunicação mais clara. Mas a pauta hoje fica no Brasil mesmo, muita coisa acontecendo. Primeiramente, o PMDB elegerá hoje o líder da Câmara dos Deputados. A disputa está entre o Leonardo Pisciani e o Hugo Motta. Só um adendo, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, deixou o cargo interinamente para poder votar no Pisciani, que é o deputado mais alinhado ao governo. O comentário que eu fiz sobre o fator, antes do InfoMoney na Bolsa, no bate-papo com o Celso, também tem a citação a essa decisão, ou a escolha do Hugo Motta, que seria o mais anti-governo, vamos dizer assim, não está tão alinhado ao governo, poderia
provocar uma queda pontual no dólar, mas ainda é muito cedo para dizer isso, mas obviamente o dólar poderia ter uma reação negativa, já que o mercado poderia ver com bons olhos o descolamento entre PMDB e PT, né? Que já ganhou muito mais força, como o Celso mesmo já falou. Ainda por aqui, ministro da Fazenda Nelson Barbosa deve falar hoje sobre propostas de reforma da Previdência. Dilma deve enviar a PEC da Previdência em 60 dias. Ainda sobre a Dilma, 3 reuniões importantes. 11 horas da manhã com a Luísa Trajano, presidente do Conselho da Magazine Luiza. 15 horas, 3 da tarde, Benjamin Steinbruch, presidente da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e às 6 da tarde com Marcelo Castro, ministro da Saúde, interinamente afastado para poder votar no Pisciani. Por fim, falando de política, o governo já admite déficit fiscal esse ano, não chega a ser nenhuma novidade para quem tem acompanhado as notícias já de últimas semanas, falando que a meta que a gente tinha de superávit primário pode se transformar numa meta de banda. Então a gente pode ter um superávit de tanto ou um déficit de tanto. Isso, obviamente, é já para abrir um espaço para o governo talvez não atingir a sua meta, né? De acordo com informações da Bloomberg, o governo já admite internamente que não conseguirá 0,5% de superávit primário do PIB nesse ano. E por isso vai propor ao Congresso a flexibilização com compromisso de gasto fixo para este ano por causa da queda nas receitas, disseram 2 fontes com conhecimento no assunto para a Bloomberg. A discussão hoje no governo é se vale a pena todo o sacrifício de corte de investimentos e programas sociais para cumprir um superávit de 0,5% do PIB e provocar uma paralisia ainda maior na economia, disse um dos interlocutores. A banda fiscal de 2016 pode ficar entre déficit de 0,6% e superávit de 0,8%. É até engraçado, né? Porque eles estão falando que não vão conseguir a meta de 0,5% de superávit, mas querem colocar uma banda com um superávit de até 0,8%. Né? Rir para não chorar. Realmente, mais uma má notícia sobre política fiscal brasileira. Bom, antes de passar para os destaques corporativos, só lembrando que hoje, quarta-feira, né, tem vencimento dos contratos futuros do índice do Ibovespa. O exercício deve trazer certa volatilidade para o mercado, já que muito investidor é o dia da rolagem dos contratos, né? E também só lembrando, falando de Ibovespa, esse final de semana acabou o horário de verão, então semana que vem aquele delay entre Estados Unidos e Brasil vai diminuir, né? A gente tem 10 horas abre o Brasil, 12h30 abre Wall Street, a gente tem 2h30 de delay, esse delay vai cair para 1h30, os Estados Unidos vai começar a abrir 11h30 horário de Brasília, com o fim do horário de verão. Antes de passar para os destaques corporativos, vamos dar aquela olhada rápida nas cotações. Ibovespa firmando alta de 1,44%, 41.535 pontos. Nesse momento, das 61 ações do índice, 2 caem e uma opera estável. A maior queda é 0,13% hipermarcas, dia predominantemente positivo. Mais uma vez, commodities na ponta positiva, aparece junto com as commodities Oi, que está subindo 8%, e CEMIG subindo 5%. A Oi deu uma disparada no final do pregão de ontem e com a alta de hoje já acumula ganhos de 13% na semana, mas e zerando as perdas no ano, né? Mas no acumulado em 12 meses ela ainda cai 71%. Já a CEMIG se firma cada vez mais com uma melhor ação da Bolsa nos últimos 30 dias. Se o mês terminasse hoje, pegando 18 de fevereiro para 18 de janeiro para 17 de fevereiro, a ação da CEMIG já subiu 41%. Só não é mais alta do que a valorização da CSN, que chega a 44%, uma bela disparada da Bolsa nos últimos 30 dias. Quem conseguiu pegar uma parte desse movimento, o Ibovespa, por exemplo, já está subindo 9,5%, né? Quem diria, é legal ver esse descolamento, né, entre a realidade e o que o mercado mostra para o pessoal perceber cada vez mais que nem sempre o que está acontecendo hoje é o que está precificando na Bolsa. Muitas coisas já são precificadas ao longo do tempo, então por mais que a gente veja uma série de notícias negativas, a Bolsa já tendo precificado isso já começa a se animar com algumas outras notícias e não só com o que está saindo no jornal. Bom, da pauta tem muita coisa para destacar. Eu vou começar com a notícia da Petrobras. Basicamente, o governo falou que saiu no relatório do BTG Pactual ontem, né? O BTG Pactual emitiu um relatório aos clientes falando que a Petrobras não tem equity value, o equity value dela é 0. Então ela tem que tomar medidas para melhorar isso. Uma das medidas poderia ser uma injeção de novo capital, um capital fresco na empresa.
e ou uma troca de ações por dívidas com os bancos públicos, seria o trio Banco do Brasil, BNDES e Caixa. E o governo praticamente hoje falou que isso pode sim ser uma medida tomada, né? O swap, né, de troca de dívida por ações, iria oferecer uma tábua de salvação do governo para a companhia. Até uma frase do executivo do BNDES que pediu anonimato é que idealmente gostaríamos de converter as dívidas em ações e ter a liberdade para vendê-las mais tarde quando seu valor subir. Está otimista o executivo do BNDES esperando a Petrobras subir. Bom, mas basicamente a Petrobras vai ter que tomar alguma decisão que, por mais que possa pulverizar e destruir o patrimônio da empresa no curto prazo, pode ser a solução para ela, já que ela está com um endividamento estratosférico. Hoje a empresa mais endividada do mundo no setor petrolífero, mais de 500 bilhões de dívida, a pobre Petrobras. Sobre os em Minas, já falamos nos últimos dias da disparada por causa do possível injeção de capital que a empresa pode ter. Saiu mais uma notícia hoje no Valor. Os acionistas controladores e o Conselho de Administração da Siderúrgica Mineira vão se reunir hoje para analisar o balanço da empresa em clima de discórdia, podendo também ser levado à mesa de discussões um pedido para que o atual presidente da empresa, o Romeu Erwin, renuncie ao cargo. Todos estariam descontentes com o CEO, mas não há um consenso sobre o substituto. Em meio a tantas más notícias, os em Minas se aproxima de R$1 de novo. É para comemorar. Uma empresa já valeu R$24, hoje está cotada abaixo de R$1, está tentando voltar para a faixa de R$1. Passando agora para OGPAR, a extinta OGX, é notícia que não vai fazer preço, mas vale a pena mencionar. A OGX pediu ontem, respondendo uma solicitação da CVM sobre a movimentação atípica de papéis, ela solicitou à CVM que suspenda as negociações de aluguéis das ações OGXP3 e OGSA3. Ela afirma que um fator que afeta a oscilação de preço das ações é o grande número de aluguéis que permitem ser realizadas vendas a descoberto por investidores especulativos. Engraçado que ela não percebeu isso nos últimos 4 anos, que foi basicamente que fez as ações caírem lá dos patamares históricos para hoje, está valendo menos, chegou a bater 2 centavos já a ação OGXP3, uma das ações que mais deram lucro para quem opera vendido. Caiu muito forte a ação da OGX, é um case de fracasso na bolsa e muito investidor pessoa física que acabou sofrendo com a queda do Império X do Ike Batista. Bom, de destaques corporativos basicamente são esses, eu vou ficar por aqui, tiveram alguns resultados, mas eu não vou me alongar muito, só vou deixar o recado que hoje, depois do pregão, vamos ter o balanço da Natura e da Ultrapar, além da análise da Usiminas, né, que pode trazer alguma novidade. Então essas empresas vale a pena ficar de olho. A Natura, a gente viu, teve uma alta bem forte nos últimos dias, também até com o rumor de que a JBS poderia comprar a empresa, né, saiu na coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo, foi negado pela Natura e pela JBS, mas a ação ainda assim continuou com um forte movimento de alta, no ano já sobe 13,5%. Bom, eu me despeço aqui, deixando mais uma vez o convite, hoje 14h, debate Infomoney com a Atom, vai estar o CEO da empresa, Joaquim Pfeiffer, 2 analistas que eu convidei para participar do debate e vocês podem acompanhar ao vivo, enviando perguntas para a gente finalmente esclarecer se vale a pena ou não ser acionista da Atom. Tenham todos um bom pregão, para quem não vê hoje no debate, até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!